Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje são 23 de junho. Nossa aula será de ciências. Abram o livro na página 46. Encontraram? Bom, nós vamos estudar a combustão dos materiais. Olha aqui. A combustão dos materiais. A combustão dos materiais. Bom, o que seria essa combustão dos materiais? É uma transformação química nos materiais, né? A combustão, ela só ocorre na presença de oxigênio e sempre libera gás carbônico e calor. Da combustão se obtém energia. Olha só que legal! Então vamos acompanhar com a tia Beth a leitura. Como você viu, nas mudanças de estado físico da água, a temperatura pode causar transformações na matéria. Mas essa mudança é reversível. O que é reversível é que pode mudar. Você pode ferver a água em uma panela tampada e coletar o que evapora na tampa de uma panela. Pode também levar a água para gelar e formar gelo e depois descongelar. Então, você viu que é reversível, pode mudar, né? Porém, algumas transformações não são reversíveis, ou seja, elas não podem mudar. Você já reparou a queima de uma folha de papel ou de um pedaço de madeira? Já repararam? Depois que a madeira e o papel são queimados, não podemos voltar a ter papel ou madeira. Teremos apenas as cinzas. Ao queimar esses materiais, se transformaram, né? Então, a combustão transforma os materiais de modo que não podemos reverter ao que era antes. Por isso, dizemos que é uma transformação química. Isto é, por um intermédio delas, as substâncias iniciais sofreram alterações e outras substâncias são formadas. Nesse tipo de transformação, as substâncias iniciais não podem mais voltar a seu estado inicial. Ok? A combustão é a queima de materiais. O oxigênio e o gás que possibilita e mantém a combustão. Durante a queima, o oxigênio é consumido. Se não houver renovação do ar, o gás oxigênio acaba e o material para de queimar. A combustão termina. Durante a combustão, forma-se o gás carbônico e a liberação de energia. Ao abanar uma fogueira, por exemplo, é possível observar facilmente que o gás oxigênio mantém a combustão, pois quanto mais abanamos, mais forte fica o fogo. Então, reversível é quando pode mudar. Aparece aí uma gravura, vocês estão vendo? É um incêndio numa mata, né? Aonde os bombeiros usam areia ou gás para impedir que o gás oxigênio alimente o fogo. Não tinha água, o que eles usaram? Esses dois elementos, a areia e o gás, para apagar o fogo, né?
Agora vamos para a página 47. Na 47, nós vamos estudar o gás, oxigênio e a combustão, tá? Página 47. Vamos acompanhar a leitura? Para observar a necessidade do gás oxigênio na combustão, você pode realizar com a ajuda de um adulto, tá? Essa experiência vocês só podem fazer, eu vou repetir, vou frisar, só com a ajuda do papai ou da mamãe. São 2 experimentos. A primeira experiência, ela diz assim, aí aparece aí, ó, acenda uma vela curta e cubra com um copo. Observe que a chama queima por alguns instantes e logo se apaga. Como o copo impede a renovação do ar, a vela só queima enquanto há gás oxigênio dentro do copo. Olha aqui. A vela, tá? Derretendo, né? Aqui o copo e a vela dentro dele. Aqui tá derretendo, né? No terceiro tem a mesma vela, tá? Derretendo, só que o pavio dela não tá mais aceso, tá? Por que que aconteceu isso? Porque o ar impede, o oxigênio impede da vela ficar acesa, ele abafou, tá bom? Vamos reler, diz assim, observe que a chama que queima por alguns instantes logo se apaga. Com o copo impede a renovação do ar. A vela só queima enquanto há gás oxigênio, olha. Aqui não estava abafado, estava acesa. Ele colocou, o que que aconteceu? O gás oxigênio foi abafado, logo a vela vai apagar. Esse é o primeiro experimento. Vamos para a segunda experiência. Eu vou apagar, relembrando que só é para fazer com a ajuda do papai ou da mamãe. Na segunda experiência diz assim, coloque uma vela dentro de um copo com uma mistura de água e bicarbonato de sódio. Gente, o que é bicarbonato de sódio? É um elemento químico que ele apresenta um sólido cristalino na cor branca. Acenda a vela, coloque um pouco de vinagre dentro do copo e observe como em pouco tempo a vela se apaga. Vamos lá. O copo, a água aqui, tá? Aí a vela, ó, a vela, tá? A vela, ela está acesa, vai derretendo, né? Aqui é o vinagre, tá? A garrafa de vinagre. Vinagre. Aqui o bicarbonato de sódio, tá? Ó, bicarbonato de sódio, tá? E aqui o outro copo.
Aqui a água, tá? Vou até desenhar melhor aqui a água. A água. A vela. Olha aqui a vela. A vela diminuiu, olha. Por quê? Porque foi apagando, né? A chama foi derretendo, né? E foi apagando, ó. Não tem mais o fogo como era. Por quê? Porque foi colocado vinagre e bicarbonato. Aí o que aconteceu? Apagou. O oxigênio apagou, né? Vamos lá ler a leitura. Diz assim: o bicarbonato de sódio com o vinagre produz gás carbônico. O gás carbônico substitui o gás oxigênio ao redor da chama, extinguindo o fogo, tá? Apagando o fogo. Sem o gás oxigênio, a vela para de queimar. O gás carbônico é usado em extintores de incêndio, tá? É aquele aparelho, né, que é para apagar o incêndio, né? Ele é, aqui tem uma válvula, né? Aí aqui é o extintor. Ele tem uma torneira aqui, né? Uma mangueira. E aqui sai o ar para apagar o fogo. Bom, o nosso amigo Dog está dizendo para vocês terem atenção. Esses experimentos só devem ser feitos na presença de um adulto, pois o fogo causa queimaduras. Vamos para a página 48, aonde nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou apagar aqui, tá bom? Eu vou apagar aqui. E vocês vão lendo aí, tá? Nós temos na página 48 7 questões. Então, vão logo lendo enquanto eu tô apagando aqui o nosso quadro, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, ele diz assim: item 1. A combustão é uma transformação reversível? Por quê? Não esquecendo que quando numa pergunta tem duas perguntas, são duas respostas. Vamos lá. A combustão é uma transformação reversível? Sim ou não? Não, né? Não. Não. Por quê? Porque a matéria é transformada em outros materiais que não podem ser revertidos, né? Revertidos ao que era antes. Então, a primeira resposta da primeira pergunta é: a combustão é uma transformação reversível? Não. Por que que não é? Porque a matéria é transformada em outros materiais que não podem ser revertidos
que era antes. Vamos para a segunda. Na segunda, ele diz assim: o que é combustão? O que é, gente, combustão? É o processo, muito bem, é o processo de queima de um material, né? Então, relendo. 2. O que é combustão? É o processo de queima de um material. Vamos para a terceira. Que gás é fundamental para que haja combustão? Qual é o gás? Oxigênio, né? O gás oxigênio. Muito bem. Na quarta questão, tem 2 quadrados, tá? A pergunta é: quanto mais abanamos o fogo, mais forte ele fica. Isso acontece por quê? No primeiro quadradinho, aumentamos a quantidade de ar com o gás oxigênio ou não há renovação do ar? Aumentamos, né? Aumentamos a quantidade de ar com o gás oxigênio. Então, é o primeiro quadradinho. Vamos para a quinta. Na quinta questão, ele diz assim: de acordo com os experimentos, tá? Os experimentos que nós fizemos agorinha, não foi? Nós não fizemos? De acordo com eles, vocês vão responder os itens A e B. Enquanto eu estou apagando, vão logo lendo aí para facilitar, tá bom? De acordo com os experimentos, responda. Item A. Item A. Por que a vela acesa, coberta por um copo, se apaga depois de certo tempo? Por quê? Vamos lá? Porque, né? Porque o copo, muito bem, porque o copo impede, o que é que ele impede? A renovação do ar, né? Do ar e do gás oxigênio. Ok? Então, letra A. Porque a vela acesa, coberta por um copo, se apaga depois de certo tempo. Porque o copo impede a renovação do ar e do gás oxigênio. Vamos para B. Item B. O que acontece com o gás oxigênio que mantém a vela queimando? O gás oxigênio, muito bem, ele é consumido, né? O gás oxigênio é consumido. Agora vamos para a questão 6, item 6. Como se pode interromper a queima de materiais? Como é que se pode? Ao
substituir o gás oxigênio por outro gás, tá? Item C, 6. O gás oxigênio, não, perdão. O gás, eu vou repetir, gente, eu me perdi aqui é a sexta, eu estava já voltando para a quinta, desculpa. Como se pode interromper a queima de materiais? Ao substituir o gás oxigênio por outro gás. Então, vocês vão escrever ao substituir o gás oxigênio por outro. Por outro quê? Por outro gás. Sétima questão. Indique um uso prático do gás carbônico para combater o fogo. O gás carbônico. O gás carbônico é utilizado em alguns tipos de extintor de incêndio. Tá bom? Então, lá no extintor de incêndio, tem o gás carbônico, que vai exterminar, né, o fogo. Vamos para a página 49. Na página 49, nós vamos estudar outro conteúdo, tá? Enquanto isso, eu vou apagar o quadro e vocês vão lendo aí, tá bom? Nós vamos estudar a combustão como fonte de calor. Vão lendo a combustão como fonte de calor para nós fazermos a nossa leitura coletiva, né? Vamos lá. Vamos lá? A combustão como fonte de calor. Vou colocar aqui, ó. A combustão como fonte de calor. Bom, antes de eu começar a ler com vocês, eu quero explicar para vocês que aqui na combustão, como fonte de calor, nós vamos ter tem uma palavra que talvez vocês não conheçam. Fundir metais. O que é fundir metais? É derreter. É um processo de colocar o metal líquido em um molde, tá? Ele coloca, por exemplo, o ferro. Ele derrete o ferro e coloca no molde, numa moldura tipo uma cuba. Aí tem um desenho. Aí esse ferro pode ser uma figura de um quadrado, entendeu? É isso que quer dizer fundir metais. Vamos lá. A combustão, ela produz luz e calor. A luz ilumina e o calor aquece, cozinha alimentos, movimenta veículos
funde metais, aí que entra, para a fabricação de objetos, além de outros usos. Para ocorrer a combustão, é necessário ter o combustível, o comburente e o calor inicial. Tem três tipos aí. Combustível. O que é o combustível? É a substância que queima e libera energia. Comburente é a substância que alimenta a combustão como o gás oxigênio do ar. Calor inicial é o calor que inicia a combustão, como um raio ou a chama de um fósforo. Tem duas imagens aí, ó, no livro de vocês. A madeira sendo queimada, né? É um combustível. E o fósforo fornecendo calor inicial para a combustão. Os combustíveis são utilizados como fonte de calor para o preparo de alimentos e como fonte de energia para o transporte. Eles podem ser gasosos, sólidos ou líquidos. Os combustíveis gasosos são gás de cozinha, que é uma mistura de gases. Parte deles no estado líquido, o hidrogênio e outros. Um dos combustíveis gasosos mais utilizados é o gás natural retirado do interior da Terra. Aí embaixo aparecem duas imagens. O gás da cozinha, né, do fogão da cozinha aceso, que é o combustível usado para cozinhar alimentos. Na segunda imagem aparece um foguete, né, indo para o espaço. Ali não está saindo uma fumaça? O hidrogênio é o combustível gasoso usado nos foguetes, que colocam satélites girando ao redor da Terra. A lenha e o carvão são exemplos de combustíveis sólidos. Inúmeras padarias e restaurantes ainda utilizam esses combustíveis para a produção de alimentos. Automóveis, caminhões, trens, navios e aviões também utilizam combustíveis líquidos, como o álcool, a gasolina, o óleo diesel e o querosene. Aí aparece duas imagens, olha. O combustível usado no avião, que é o querosene, ó. O combustível dos aviões é o querosene. E o combustível dos automóveis, que é a gasolina ou o álcool, né? Ou gás de veículos. Vamos para a página 50. Nós vamos finalizar com essas atividades da página 50, tá bom? Vamos lá. Primeira atividade. Item 1. Como a luz e o calor produzidos na combustão são aproveitados pelos seres humanos? Como é? Vou ler de novo. Como a luz e o calor produzidos na combustão são aproveitados pelo ser humano? Vamos lá. Como? Você vai escrever o ser humano. Vamos lá. O ser humano aproveita luz e calor para iluminar e aquecer
ambientes, né? Ambientes. Olha só. Como a luz e o calor produzidos na combustão são aproveitados pelo ser humano, né? Então o ser humano, ele aproveita a luz e calor para iluminar e aquecer os ambientes, né? E o que eles podem fazer? Eles podem cozinhar, né? Cozinhar alimentos, movimentar veículos, né? Veículos, o que mais? Amolecer, né? Amolecer e fundir metais para a fabricação de objetos. Então, vocês aprenderam agora que fundir o metal é derreter esse metal, tá? Agora vamos para a segunda. Na segunda, diz assim: o que é combustível? O que é comburente? O que é calor inicial? Vão fazendo aí enquanto eu vou apagar o nosso quadro, né? Vamos lá. É o tempo que vocês resolvem aí. Já? O que é combustível? Letra A. O que é combustível é toda substância que queima e libera energia. Olha só. Isso aqui é a letra A. O que é combustível? É toda substância que queima e libera energia. Agora, o que é comburente? Comburente é a substância que alimenta a combustão, né? A combustão. Muito bem. Agora vamos para a letra C. Calor inicial. O que seria o calor inicial? É o calor, né? É o calor necessário. É o calor necessário para começar a combustão. A combustão. Agora vamos para a terceira questão. Que tipo de combustível é o gás de cozinha? Que tipo de combustível é o gás de cozinha? Na terceira, é um combustível. É um combustível
gasoso e outro líquido, né? E outro líquido. Onde é utilizado o gás hidrogênio? Vamos lá. Aonde se usa o gás hidrogênio? Quarta questão. Em motores de foguetes, né? Muito bem. Agora nós vamos para a última questão. Vocês vão lendo enquanto eu vou apagar o quadro, tá bom? Vamos lá. Vão lendo aí. Ok? Bom, na quinta questão diz assim: dê 2 exemplos de cada tipo de combustível e escreva onde podem ser utilizados. Relendo: dê 2 exemplos de cada combustível e escreva onde podem ser utilizados. Letra A. Letra A. Combustíveis sólidos. Eles podem ser utilizados na lenha e carvão, né? Lenha e carvão. E são utilizados em padarias, né? Em padarias. Vou trocar aqui a caneta. E restaurantes, né? Para a produção de alimentos, ok? Essa é a resposta da letra A da quinta questão. Combustíveis sólidos, lenha e carvão, são utilizados em padarias, restaurantes, para a produção de alimentos. Vamos para o item B, aonde pergunta: os combustíveis líquidos. Quais são os combustíveis líquidos? Vamos lá. Álcool, né? Álcool, gasolina, óleo diesel, querosene. São muito utilizados em automóvel, né? Automóveis, caminhões, trens, aviões e navios.
ok? Bom, a nossa aula vai encerrar aí, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar o efeito estufa. Deem logo uma lidazinha lá e na próxima aula a gente se vê. Beijo!